Olá, aqui é Mônica Lamesa e você está assistindo a última jornada do Nutri Hospitalar. Nesse evento, eu vou trazer ele no formato de 3 pilares, que vai falar da sistematização do cuidado nutricional, de estratégias sobre posicionamento e resultado. Como se mostrar, como aparecer, e ser reconhecida aí de um jeito que todo mundo te valorize de fato, da maneira que você merece. Vamos lá. Gente, vou dar boas-vindas para quem está chegando aí. Nesse encontro 1 falaremos de sistematização do cuidado nutricional. A ideia é que você domine, tá? Todo o passo a passo do cuidado nutricional do paciente, desde o momento da admissão até a alta hospitalar, deshospitalização. Então a gente vai usar muito esse termo aqui hoje para você ir se apropriando, enfim, desse termo e tendo mais autoridade para falar desse assunto também. Tem alguns recadinhos gerais para dar antes da gente começar o nosso assunto de hoje. E aí eu queria saber aqui da galera, deixa eu dar boas-vindas. Obrigada, Anne, Fabiana, Mari, Nelly, Ana Paula. Sejam muito bem-vindos aqui, gente, na nossa última jornada do Nutri. Eu tenho vários recadinhos para dar para vocês. Eu tava aqui meio engessadinha, né? Eu gosto de falar assim mais à vontade, né? Quando eu sigo scripts eu dou umas travadas, mas enfim, né? Quem nunca, né, gente? Então, vamos lá. Mas eu tenho aqui uns recados que são importantes, que eu preciso dar para vocês, que são fundamentais para você não se perder ao longo da nossa jornada. Então, durante esses 3 dias, teremos 3 grandes pilares, que é a sistematização do cuidado, as estratégias de posicionamento e resultado no 3º dia. Um assunto está conectado com o outro, então você vai perceber que quando a gente encerrar o conteúdo de hoje, no dia seguinte, que é amanhã e quarta-feira, a gente vai dar sequência. Então é importante que você assista, está ouvindo, gente, sai falando igual tá, galera, nem perguntei se vocês estavam me ouvindo, né? Então é importante que você acompanhe os 3 dias aí de jornada, combinado? Então, gente, tá bom o som, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Então, confirmem aí por gentileza, tá? Então, o que eu tenho de recado importante também para dar aqui para vocês? No último dia, a gente vai sortear uma bolsa de estudos. Estou dando os recados iniciais, mas depois eu vou repetir no final, tá, gente? Eu sei que vai entrando muitas pessoas aqui ao longo da jornada. Então, a gente vai sortear uma bolsa de estudos para minha formação em nutrição hospitalar. Então, ao longo desses 3 dias, eu vou contando um pouco essa novidade também. Ao final de cada jornada, eu vou falar uma palavra-chave, tá? Para que você possa concorrer a essa bolsa de estudos. Então, no final, a gente vai disponibilizar um questionário, que é um Forms, e a gente vai, ao final, sortear essa bolsa de estudos. Eu não vou me prolongar muito, porque eu sei que eu vou ter que repetir esses recadinhos para quem, enfim, tá chegando bastante gente, entrando bastante gente, mas só para ir aquecendo aqui os motores, tá bom, gente? Acho que todo mundo me ouvindo bem, entrando muita gente, mas deixa eu falar a primeira coisa aqui para vocês, importante. Eu sei que deve ter muito nutricionista de clínica assistindo aqui agora, mas você vai perceber que não adianta só você fazer o trabalho, carregar o piano e o Nutri da UAN, da produção, não estar aqui e ouvir tudo que eu tenho para falar, tá? Então, assim, se você é Nutri de clínica, clica aqui nesse aviãozinho e chama a sua coleguinha da UAN. Então, por quê? Eu vou dar vários motivos ao longo da jornada, eu vou dar vários exemplos que você vai perceber, você vai falar assim, poxa, bem que a Mônica falou. Se a minha colega não está aqui ouvindo tudo que ela está falando, eu não vou conseguir ter resultado. E se você é Nutri de UAN, tá aqui assistindo, trabalha lá na UAN hospitalar, clica aqui no aviãozinho e convida uma Nutri, uma amiga da área clínica, tá bom? Para você fazer um bom trabalho. Por quê? Nutrição clínica e a parte de produção precisam estar aí sincronizadas, né? Trabalhar de maneira orquestrada, porque senão não tem sucesso. E aí, gente, para quem trabalha na área hospitalar,
o sucesso é para todos, não é só para o Nutri de clínica ou só para o Nutri de produção. Eu gosto de dizer também que o paciente não sabe o que é Nutri clínica e Nutri de produção. Ele não sabe o que é isso, ele nem precisa saber. Então, a gente imagina o seguinte: se você está numa maternidade, num hospital geral, né? A gente tem aí um entendimento de que, às vezes, vamos pegar um exemplo da maternidade. Nossa, a experiência de uma paciente que está numa maternidade, ela é incrível, ela é maravilhosa, ela está indo dar à luz, isso é vida. Eu diria que está pouco se importando né, com o que vem de comida para ela, na verdade. Agora, se você está trabalhando num hospital que é de especialidade, oncológico ou de cardiologia, eu vou dar bastante exemplo de hospital oncológico porque eu tenho tive uma experiência muito grande, trabalhei por mais de uma década. Então, assim, esse paciente ele tem muitas expectativas. E eu diria para você que a menor delas e a menor preocupação desse paciente é saber se a nutricionista de clínica, né, ela tá ali, né, se ela tem título de especialista, enfim, tanto faz para ele, clínica e produção, para ele é o serviço de nutrição, é o serviço de copa, enfim, assim como eles gostam de chamar. Então, eu treinava, né, a minha equipe operacional principalmente dizendo o seguinte: Nutri Oncológica aqui presente, né, Andréa? Ai, que maravilha! É uma delícia a oncologia, né, gente? Eu sou suspeita para falar, sou super apaixonada. E ao longo desses 3 dias eu também quero compartilhar um pouco com o que eu aprendi de onco, que foi sensacional, foi maravilhoso. Então, pro nutricionista, independente se ele está na área clínica ou na área de produção, ele tem que ter um entendimento que, olha, palco é palco, bastidor é bastidor. E o que significa isso? Palco é quando você está ali atendendo o paciente, quando ele está recebendo a dieta dele correta, quentinha, certo? E o bastidor é a gente lá fazendo um trabalho para ter excelência. Então é importante que a gente tenha assim essa noção para fazer uma entrega assim incrível, surreal, tá? Meninas, digam, acho que a maioria é meninas, né? Não vi nome de meninos aqui. Se tiver meninos, por favor, apareçam. Escrevam aqui, fala eu, menino, se tiver meninos. E eu quero saber a especialidade, né? A Anne até colocou aqui. A Anne trabalha comigo, tá, gente? É da minha equipe. Muito bem lembrado, Anne. Qual a área de vocês? Digam aqui, gente, que especialidade que vocês têm, de que área vocês são? Da área clínica, produção, que especialidade vocês têm? Ó, o Juarez tá falando aqui, bem-vindo, Juarez. Juarez, eu não vou esquecer o seu nome agora. Temos poucos meninos, né? Mas eu, inclusive, tenho alunos meninos também e eu tive que mudar um pouco a minha fala. Então, eu já vou ajustar aqui. Porque a gente, né, a princípio, colocou o nome da nossa comunidade de Nutris Raras. E aí, não era só mais meninas, né? Então, a gente acabou mudando. Bastante Nutri de clínica, de pediatria, alimentação escolar. Maravilha. Para quem tá chegando agora, ó, a Vá tá falando, a Vá Nutri. Nutri de clínica e produção hospitalar. Ambulatório de oncologia, clínica. Quem é de clínica, gente, convida a amiguinha de produção, porque assim, tem coisas que se a amiguinha da produção não fizer seu trabalho, não vai aparecer, tá? A gente não vai ter sucesso e vice-versa, né? Olha, Nutri Clínica e Gestão Hospitalar, hospital com maior público de idoso, paliativo oncológico e não oncológico. Aí, gente, e olha, eu tenho percebido muitos nutricionistas chegando no meu perfil e alunas também, que são aquelas nutricionistas que são gestoras, né? Que trabalham ali junto com a clínica e com a produção, as duas áreas juntas, né? Então, né, se titula Nutri Hospitalar ou gestora de nutrição, cuidando das duas áreas. Então, tem muitos nutricionistas fazendo as duas áreas também. Boa noite, Lud, maravilhosa. A Lud é minha aluna exemplar, minha mentorada aí, gente, que deixou de ser garçonete de luxo. E eu vou contar sobre essa questão da garçonete de luxo amanhã. Falaremos bastante de posicionamento amanhã, tá? Estamos aqui aquecidos, estamos aqui já apresentados, Nutri Pediátrica, UTI Neo, Maternidade. Uau, gente, muito eclético aqui esse grupo.
Gente, maravilha. Olha só, a aula de hoje a gente vai falar de sistematização do cuidado nutricional. Para quem chegou agora, eu dei alguns recadinhos sobre a entrega de material de apoio, a gente vai ter um sorteio de uma bolsa de estudos no último dia, tem algumas regrinhas para você concorrer a essa bolsa, mas eu prometo que eu retomo e dou esses recadinhos no final novamente, senão eu vou ficar aqui o tempo inteiro só falando, enfim, dando esses recados gerais. Então, mais pra frente, mais pro finalzinho, eu retomo e trago esses recados, tá bom? Olha, Nutri de Home Care, falaremos de Home Care um pouquinho hoje. E a gente tem uma surpresa no dia 9, vou contar, né, com todos os detalhes, mas no final dessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho dessa surpresa de Home Care para vocês também. Olha, a Adriana tá falando, Mônica, estou com uma proposta novamente para um hospital de pequeno porte no SUS. Ai, Dri, eu tô achando que o hospital tá querendo você, não é você escolhendo o hospital, é o hospital que está te escolhendo, fica de olho nisso. Então, vamos lá. Gente, como é que eu estruturei a aula de hoje para ficar mais didática? A gente vai falar de sistematização do cuidado nutricional, mas quando eu falo de cuidado nutricional, eu não tô falando só de assistência nutricional clínica, tá bom? A gente vai falar bastante do papel da produção de refeições, da UAN, da relevância que tem essa área. Porque muitas vezes, eu diria que a maioria delas, o paciente enxerga a nutrição como a comida, né? Como esse alimento chega para ele, como que é a aparência desse alimento, esse alimento a dieta tá adequada, tá correta, porque a gente tem problemas com isso. Então, por isso que eu costumo dizer, não adianta nada você não ter um alinhamento da clínica com a produção e ter esse alimento bem entregue para o paciente. Então, a dieta adequada, com a apresentação que chame a atenção dele, quente, né, gente? Comida tem que ser quentinha para o paciente, a não ser que ele esteja com uma dieta especial, e essa dieta precisa ser, por exemplo, fria, né, uma líquida fria, em decorrência de algum procedimento cirúrgico que ele fez na boca, enfim, né, região de cabeça e pescoço. Com exceção disso, comida tem que chegar quentinha, e a gelatina tem que chegar firme, né, gente? Não é suco de gelatina, tá? Então, pequenos probleminhas como esses que eu citei agora, a comida fria, a gelatina derretida, acaba com todo o trabalho do nutricionista, da nutrição. Por isso que é tão importante o nutricionista de produção ter esse entendimento. E aí eu tô pedindo para vocês que estão aqui assistindo a jornada, né? Se você for Nutri de Clínica, clica aqui no aviãozinho, convida sua colega lá, sua parceira de Nutri de UAN, tá? Porque assim, a gente não tem êxito, não tem sucesso. A Adriana tá falando, como você falou, será nutricionista hospitalar e de UAN. Exatamente, Nutri fazendo as duas coisas. Exatamente. Então, sem maiores delongas, gente, pra gente não se né? Vamos aprofundar nos assuntos, não nos recados, tá? Então, eu vou começar aqui o assunto. Se vocês tiverem alguma pergunta, tem um botãozinho aqui que é um ponto de interrogação que vocês podem colocar nas perguntas, e aí de tempo em tempo eu dou uma paradinha e venho aqui dar uma lida, tá bom? Porque sobe muito comentário depois e é capaz de eu perder algum. Então, a gente está começando agora a falar de sistematização e cuidado nutricional, e eu estruturei essa aula de hoje em 3 grandes pilares também para ficar mais didático, tá? Então, o primeiro pilar seria o quê? A admissão do paciente. O segundo pilar, o acompanhamento. O terceiro pilar, a deshospitalização, tá? Ou você pode pensar o seguinte, onde o paciente precisa da atenção do nutricionista durante toda a jornada dele. Então, desde o momento que ele é internado até a alta. E aí, eu sei que tem alguns pontos que são ali vulneráveis, e ali eu diria que eventualmente pode ser o seu ponto fraco, tá? E aí eu vou trazer algumas estratégias que podem te ajudar no dia a dia. Tem um material muito legal, gente, que é de apoio, que eu vou disponibilizar logo amanhã a respeito dessa aula aqui de hoje, tá? Que vai te ajudar aí, é um checklist, que eu sei que o nutricionista adora, um checklist, e aí um plano de ação para você também colocar aí começar a pôr a mão na massa e já resolver todos os problemas aí no seu serviço,
tá? Então, quando a gente pensa em admissão, pensando, né, na jornada do paciente no cuidado nutricional, é importante que você tenha ali um protocolo ou uma padronização a princípio, por exemplo, para fazer a triagem nesse paciente, tá? Por que a gente precisa fazer a triagem? E a triagem nutricional, gente, ela não é, uma opção, né? Ela não é optativa, eu vou optar por não fazer a triagem nutricional. A triagem nutricional ela é obrigatória a ser feita pelo Ministério da Saúde, tá? Então, é que nem um dos itens que eu costumo dizer em nutrição hospitalar, não é negociável, tá? Não é negociável. Então, a triagem você precisa minimamente fazer. Então, pensando na admissão do paciente, o que a gente faz? A triagem para definição de risco, você faz ali uma anamnese, faz uma entrevista com esse paciente perguntando preferências alimentares, se ele tem algum tipo de alergia, se ele tem algum alimento que ele não goste, enfim, se ele tem aversão, enfim, algum alimento. Perguntas que são básicas para você fazer. E hoje em dia, se a gente pensar numa organização, num planejamento, é extremamente importante que você tenha esse processo. Então a gente vai falar um pouco tecnicamente, mas eu vou explicar para vocês para ficar mais didático, tá? Então imagine que a gente tem assistência nutricional como um grande processo de atendimento do nutricionista na área hospitalar, e esse processo ele tem pequenas etapas. Então a primeira etapa começando seria a admissão, a triagem nutricional. E é claro que de acordo com o perfil epidemiológico do paciente, né, que você atende, do hospital ali onde você trabalha, de acordo com a tua realidade, tá? Eu digo assim, realidade no sentido que pode ser que você tenha uma equipe super tranquila para trabalhar, para, enfim, fazer assistência nutricional, mas pode ser que você tenha uma equipe aí mais reduzida, para exatamente pensar qual o melhor instrumento para utilizar. Então, por exemplo, vou citar aqui, tem hospitais que utilizam a ASG, PPP, que é preenchida pelo próprio paciente, como um instrumento de triagem, onde o paciente ele preenche. Então, eu diria que assim, é um meio caminho andado para o nutricionista. Então, tem hospitais que preferem e utilizam. Alguns hospitais de oncologia já usam essa avaliação subjetiva global, né? É preenchida pelo próprio paciente. Pode ser que você, da Mônica, onde eu trabalho, eu uso o NR 2002 e tá tudo certo. O importante é você ter um instrumento de triagem e não deixar de fazer essa avaliação no seu paciente. Então, se for pediatria Strong Kids, pode ser que você use MUST, NR 2002 tem gente que gosta de usar porque atende tanto paciente adulto quanto paciente idoso. O importante é que você estabeleça um instrumento de triagem. Tá? O instrumento de triagem ele vai te dar um norte. Se esse paciente tem risco nutricional ou não, se ele tem risco, você parte para o próximo passo, que é a avaliação subjetiva global, né? Pode continuar aí utilizando esse instrumento para fazer a avaliação objetiva, incluindo antropometria, né? E inclusão de algum exame clínico que seja padronizado no hospital que você trabalha. E aí a gente já vai ali para o acompanhamento nutricional, depois que você fecha o diagnóstico. Mas antes da gente seguir aqui para o acompanhamento nutricional, é importante assim a gente ter uma visão mais criteriosa a respeito desse primeiro atendimento do nutricionista com o paciente, tá? E levar em consideração algumas questões que estão atreladas à parte de produção de refeições. Então, para o NutriClínico é tão mais, eu diria, fácil para trabalhar e tão mais leve quando o Nutri de clínica ele está ali alinhado com o Nutri de produção. Então eu vou dar alguns exemplos de que a partir desse momento vai fazer toda a diferença se vocês trabalharem juntas, tá? Então a parte de produção de refeições, eu costumo dizer, assim como eu disse na parte de clínica, algumas questões elas são inegociáveis. Então na triagem, que é o primeiro ponto de partida, não cabe a você pensar, eu vou fazer ou não vou fazer, a não ser que sejam questões mais, eu diria,
num outro momento, sabe? Quando você está precisando fazer ali uma lapidação do seu serviço, né? Quando você está ali num processo mais avançado, eu diria, tá? No primeiro momento, o básico precisa ser feito, tá? Então, quando eu falo para você, quando você está mais avançada e consegue pensar estrategicamente, é no sentido de olhar para o seu atendimento e saber quais são os pacientes que você, poxa, eu posso deixar esse paciente de lado porque eu sei que ele vai estar de alta em até 24 horas, tá? Mas para isso você precisa dominar completamente a assistência nutricional, para você pensar e conseguir ter essa inteligência para pensar dessa maneira, tá? Então, a princípio, você vai fazer a triagem nutricional, porque todos os pacientes precisam passar por esse procedimento. Já na produção de refeições, o que é inegociável? A parte de controle de qualidade. Então, assim, fazer homologação de fornecedores, desenvolver, né, esses fornecedores que vão te atender, que vão te fornecer esses produtos, fazer visita técnica, ter garantia, né, da origem, porque quando a gente fala garantir a rastreabilidade, qual que é a pergunta que está sendo feita? Você garante, né, que o alimento, antes de entrar aqui no seu serviço de nutrição, na sua cozinha, ele tem uma preparação adequada, ele está sendo acondicionado adequadamente, porque senão você pode estar trazendo esse risco para o paciente que está internado e que está ali numa situação vulnerável. Então, uma questão que é inegociável é a parte de controle de qualidade, garantir rastreabilidade, pontos que, na minha opinião, são assim basais, que é controle de tempo e temperatura. Então, o nutricionista não saber, né, e ficar perdida, não ter certeza de qual é a temperatura correta que precisa estar, né, no centro geométrico do alimento. Gente, isso não dá para aceitar. Por quê? Porque nutricionista já aprendeu isso na faculdade. Eu falo com propriedade porque eu já fui professora universitária e eu era, né, professora de uma dessas disciplinas como higiene e legislação dos alimentos. Então, tem alguns pontos que, enfim, são inegociáveis, você precisa ter estruturado no seu serviço. Cardápio. Gente, cardápio dá muito certo quando o NutriClínica da clínica senta com a Nutri de produção. Por quê? A Nutri de clínica nem sempre tem um entendimento e ela consegue ter clareza de que algumas preparações não ficam boas, né, quando chega lá na ponta, porque uma coisa é você ter uma preparação e saiu ali do forno, saiu ali do fogão, você servir aquela refeição na hora. A outra coisa é você ter uma espera, né, porque esse alimento na cozinha industrial, ali na UAN, na produção, na UAN hospitalar, ela é preparada, aí ela vai para um balcão térmico, aí tem um tempo ali de espera, depois esse alimento é porcionado pelas copeiras ou pelos cozinheiros, e aí vai, enfim, para um carro térmico, aguarda mais um tempo e depois essa refeição ela é distribuída. Como será que está a bachela, né, a bandeja desse paciente que é o último ali daquela enfermaria que está recebendo essa refeição, né? Será que está com um aspecto bacana? Será que eu posso colocar batata frita no cardápio? Vocês podem estar até me questionando agora, nossa, Mônica, mas batata frita para o paciente? Eu já cheguei a servir batata frita para os meus pacientes oncológicos, né? Trabalhei com paciente oncológico, então a gente tinha forno combinado e a gente conseguia, enfim, fazer, mas dá para fazer com fritura de imersão, uma porção pequena, mas não em larga escala. Você consegue fazer uma pequena porção para atender um pedido, 2, 3 pedidos especiais no máximo, né? Então, fazer o cardápio junto para que as duas tenham um entendimento do que pode ser adicionado, colocado ali naquele cardápio, que vai dar certo, vai ter uma apresentação final bacana. E o inverso também, porque pode ser que a Nutri de produção não entenda, por exemplo, por que a dieta pastosa precisa ter uma determinada consistência, por que ela tem que ter aquela apresentação, né? Então, é um ponto ali de encontro que eu acho que é fundamental, tá? E dá muito certo para trabalhar padronização de consistências, não só do almoço, do jantar, por exemplo, mas dos mingaus, por exemplo, quando você serve a dieta leve, né? A dieta líquida pastosa,
né? Você pede uma vitamina, o Nutri de produção precisa entender qual é essa consistência. Então, faça esse trabalho junto, Nutri Clínica junto com a Nutri de produção, porque do contrário fica uma situação assim, a Nutri, ela, né, anota ali o que ela quer, enfim, que seja entregue para o paciente no mapa da copeira, e aquilo vai para o mapa de produção, por exemplo, uma vitamina, um mingau, enfim, e chega para o paciente numa consistência inadequada. O paciente vai chamar quem? A Nutri de Clínica ou a Nutri de produção? Ele vai chamar a Nutri de Clínica. A Nutri de Clínica vai até o quarto. E aí, o que a Nutri de Clínica vai responder? Ah, foi a produção que errou. Gente, de novo, né? Vou repetir para quem não estava aqui ainda vai entender. Paciente recebendo o prato dele, seja o café da manhã, o almoço ou o jantar, isso é palco. Isso é palco. Se o bastidor falhou, não tem esse negócio de culpar um ou culpar outra pessoa. Tudo que o paciente quer é o quê? Ele quer o mingau na consistência que ele pediu, na temperatura que ele pode, naquela temperatura que ele pode ingerir naquele momento. Ele não quer saber quem foi o culpado, né? No máximo que você, Nutri de Clínica, vai fazer é pedir 1000 desculpas e vai falar, olha, eu vou corrigir isso daqui imediatamente. Mas para que esse problema não se repita por muitas vezes, esse alinhamento clínica e produção precisa ser feito. Porque senão isso vai acontecer de maneira recorrente. E fica uma imagem muito ruim e negativa para o serviço de nutrição. E aí depois a gente não sabe por que o nutricionista não é reconhecido nos hospitais, por que os hospitais pagam pouco, por que enxergam pouco valor nesse profissional. Então, a gente precisa trabalhar mais juntas, né? Mais alinhados, né? Porque a gente tem meninos aqui, a gente precisa estar mais conectado, sabe? O serviço de nutrição, ele tem que ser ali todo orquestrado sozinho. Então, tô dando aqui alguns exemplos que são importantes, tá? Então, a questão da padronização é uma delas. Eu mesma já trabalhei em lactário, mas eu era Nutri de produção, e aí ficava na produção e cuidava do lactário. E eu tinha uma Nutri, que era da pediatria, que fazia a prescrição das mamadeiras. E ela colocava a consistência da mamadeira da seguinte maneira. Mamadeira rala, mamadeira mais grossa, né? Meio rala, meio grossa. Era assim que ela colocava. E aí o que acontecia? A copeira ou a lactarista, na hora de preparar a consistência dessa mamadeira, dessa fórmula infantil, ela fazia a consistência mais fluida, que era a rala que a Nutri tinha pedido, a Nutri da pediatria, ou mais grossa, de acordo com as premissas dela, copeira. Por quê? Porque não tinha uma padronização. E até porque, né, gente, o que é ralo para mim, Nutri de produção, não é a mesma que é para Nutri da pediatria e não é a mesma coisa que para copeira ou para lactarista. Olha só que loucura isso. Olha quanta falta de comunicação nisso. Tô dando aqui um exemplo clássico do que já aconteceu comigo, tá? Então eu tive que chamar essa Nutri, tá? Então Nutris de produção, alguma Nutri de produção aí, gente, por favor. Tem alguma Nutri? Por favor, se manifestem, só para eu saber se eu não estou sozinha aqui nesse exemplo. Digam aí, tem alguma Nutri de produção aqui? Comenta, coloca aqui nos comentários, para eu saber. Então eu tive que chamar essa Nutri de produção para conversar com ela. Eu falei, olha, não vai dar para a gente continuar trabalhando desse jeito. A Jéssica tá falando, por favor, mais Nutri de produção. Ó, gente, eu tô vendo pouca Nutri de produção aqui. Clica aqui no aviãozinho e convida a coleguinha, porque senão não vai dar certo. Ó, tô gostando. Produção e clínica. Pronto. Maravilha. Aí sim, agora sim. Pronto. Muito bom. Então, gente, tive que chamar a Nutri e falar, olha, vamos padronizar isso, tá? Eu já tinha experiência de um lactário, que eu já tinha trabalhado anteriormente. Ai, gente, quanto eu tô felicíssima aqui. Eu já tinha experiência de um outro lactário, mas como eu cheguei nesse hospital tinha chegado há pouco tempo nesse hospital, eu, enfim, me adequei ao padrão que existia quando eu cheguei lá.
mas eu vi que aquilo ali não estava dando certo, porque as mães começaram a reclamar muito. Aí elas reclamavam para a Nutri de produção, que vinha, né, metendo porrada e bomba na Nutri de produção, porque a mamadeira estava errada, porque a mãe tinha reclamado horrores. Então, conversei com ela, falou, olha, vamos padronizar. Então, assim, a gente pode, infelizmente, a gente Nutri sabe que não é o ideal, não é que não pode, não é o ideal, mas ter engrossantes, né, nas mamadeiras, mas dependendo do caso, você não vai fazer educação nutricional para uma criança internada, enfim, tratando de câncer e a mãe, enfim, com os nervos à flor da pele. Então, você faz ali adaptações. Então, o que a gente fez? A gente fez uma padronização, né, de engrossante, 3%, que era mais fluida, consistência, 5%, aquela consistência que é mais grossinha, como se fosse de mingau. Então, a conversa entre os profissionais, ela é fundamental. É fundamental. Um outro exemplo que eu gosto de dar, que ajuda muito no Nutri de Clínica, é saber o cardápio do dia. Gente, eu tô falando coisinhas, você fala, nossa, Mônica, você é tão bobinho, tão basiquinho, mas tem um impacto tão grande no nosso trabalho, né, como um todo, para todo mundo, faz muita diferença. Então, assim, o Nutri de Clínica, saber qual é o cardápio do dia, olha como vai facilitar o trabalho dele. Porque ele, por exemplo, vai chegar para fazer a anamnese, admissão de novos pacientes. E na medida que o paciente já disser, eu tenho aversão alimentar a esse alimento, eu tenho alergia a esse alimento, tem alimento que eu não suporto, a Nutri vai falar, olha, o cardápio de hoje, bem simplesinho, arroz, feijão, filé de frango grelhado, um purê de batata, tudo bem para o senhor esse prato de hoje? É claro, né, gente? É claro que dadas, né, as circunstâncias de acordo com a tua realidade. Falar, não, Mônica, eu aqui não tenho escolha. O paciente, infelizmente, né, não vai poder falar, não quero isso. Mas eu acho que hoje em dia é mais difícil. Pode ser que você não tenha um cardápio opção para ele escolher entre o cardápio A e o cardápio B, né, às vezes mais para um hospital mais elitizado. Mas você saber o cardápio já te poupa um enorme trabalho, porque pode ser que assim, você não sabe o que é o cardápio do dia, aí ele vai receber esse almoço, aí ele vai pedir para te chamar, vai falar, eu não gosto de purê de batata. Aí você vai ter que pedir uma outra guarnição, mas você não pode pedir só a guarnição, porque o restante da comida vai estar fria. Você tem que pedir uma outra refeição completa. Quanto tempo esse paciente vai esperar? Depois de quanto tempo ele vai comer? Olha isso, gente. Agora sim, eu tô falando de um paciente. Agora, coloca isso em larga escala. Eu cheguei a trabalhar no hospital com 480 leitos. Já pensou fazer isso? Né? Nessa dimensão? Que loucura! Que não é isso? Deixa eu ver que vocês colocaram aqui uma pergunta, né? A Grazi está falando que o tempo de hospitalização não dá tempo de fazer educação nutricional. Não dá, Grazi, eu vou te dizer mais, sabe? É uma coisa que eu aprendi com a oncologia, tá? A gente faz educação nutricional quando o paciente está indo de alta para casa, então é na deshospitalização e no ambulatório de nutrição. Tá? Eventualmente, se você tem um ambulatório de nutrição, você encaminha esse paciente para o ambulatório, aí você vai, no caso da pediatria, você vai orientar essa mãe na pediatria. Você vai fazer lá na pediatria, não, perdão, lá no ambulatório de nutrição, tá? No seu consultório de nutrição. Mas paciente internado em tratamento, dificilmente você vai conseguir fazer por uma série de questões, né? O paciente está ansioso, se for pediatria, piorou. Né? Porque tem a questão da mãe, às vezes a gente tem mais conflito, dificuldade ali de lidar com a mãe do que com a própria criança, né? Ou é o paciente que está internado, né? Ele está ali todo mexido, tem toda a questão psicoemocional envolvida. Você vai ficar fazendo educação nutricional com o paciente ali, reeducação alimentar com o paciente internado, porque ele mais quer ir embora, né? Ele já acha a comida do hospital uma porcaria, você ainda quer fazer educação alimentar com ele. Então, assim, gente, não cola, não dá certo. A Libriana tá perguntando, o ideal não seria a Nutriclínica elaborar o cardápio dos pacientes? Libriana, eu não vejo problema nenhum, mas o que acontece? Fazer cardápio não é uma coisa tão simples assim. Tem toda a questão que a gente aprende, aquela coisinha básica da faculdade, né?
da harmonia, cor, enfim, consistência. Mas, de novo, se você é nutri de clínica e pode ser que você queira fazer o cardápio, ok. Mas você vai ter que, né, se embasar em muitas questões que são relativas à produção de refeições, como disponibilidade de alimentos, né? A questão de disponibilidade de equipamento. Não adianta você colocar lá um super cardápio elaborado que mais de uma preparação você precisa de forno e você não tem forno suficiente, tá? Não vejo problema nutricionista de clínica fazer cardápio, mas ela vai precisar de bastante embasamento, porque não é tão simples assim. Por isso, de novo, na minha opinião, na minha experiência, deu muito certo quando a gente uniu forças. A nutrição hospitalar, ela aparece, né, e ela ganha visibilidade e credibilidade dentro de um hospital quando os nutricionistas unem forças, não quando um fica puxando sardinha para o outro, ou acha que uma área é mais nobre ou menos nobre que a outra. Hoje mesmo chegou uma mensagem no meu direct de uma nutri falando isso, que a chefe dela disse o seguinte, né, ela cuidava da clínica e da produção, aí disse o seguinte para ela, olha, contrata uma estagiária para cuidar da produção e você cuida da parte mais nobre, que é a clínica. Tem, gente, parte mais nobre ou menos nobre na nutrição hospitalar? Todo trabalho é importante, porque assim, você, né, é um demérito trabalhar na cozinha. E os profissionais que estão trabalhando lá? A gente vai falar disso amanhã na parte de posicionamento e estratégias, né, para ganhar autoridade. Então, assim, precisa engajar a colaboradora. Então, não é uma área que não é nobre. Não vou me aprofundar no assunto porque hoje não é essa pauta, tá? Mas não faz sentido, tá bom? A Carolina está perguntando, e o acompanhamento de pacientes de cirurgia eletiva, alguma sugestão? Vamos falar de acompanhamento agora. Bom, vocês estão trocando aí mensagens, né? E quando eu nutri para fazer tudo no hospital, aí você faz tudo mesmo, né? Tem que fazer tudo junto, né? Então, eu recomendo fazer junto, a clínica fazer junto com a produção. Não é uma regra, tá, gente? Eu tô dizendo aqui estratégias para trazer leveza pro dia a dia de vocês, para uma ajudar mais a outra, tá? Então, falando aqui de acompanhamento nutricional, que seria ali avaliação antropométrica, e aí você fecha diagnóstico. Gente, para quem chegou depois, eu falei que ia trazer aqui essa jornada, essa aula de hoje, 3 aspectos: admissão, acompanhamento e deshospitalização. Toda a jornada do paciente. Esse bloco de acompanhamento, ele é o mais denso. É o mais denso, porque é onde o paciente fica ali o tempo, né, maior tempo ali de internação, e é onde ele precisa de muita atenção do nutricionista. Por quê? Por uma série de razões. Então, os pacientes, eles, né, se internam por 2 motivos normalmente. Alguma condição clínica, enfim, que ele precisa ser ali, precisa ser investigada, ou cirúrgico, tá? E esse cirúrgico pode ser eletivo, esse cirúrgico pode ser uma urgência, tá? Dependendo do hospital que o nutricionista trabalha, tá? Então, a gente tem essas 2 situações. Então, durante o acompanhamento do paciente, gente, muitas questões podem acontecer durante esse período, né? Nessa jornada dele. E que, eventualmente, eu não tenho certeza se todo mundo tem clareza da importância do seu papel ali nesse período, nesse acompanhamento do paciente. Por quê? Vejo muito nutricionista dizendo que faz o que dá. Não consegue dar sequência ao atendimento do paciente. Na faculdade a gente aprende, né, a trabalhar atendendo o paciente, cuidando mais da doença do que da pessoa. A gente não tem uma visão sistemática, né? Falei no comecinho daqui da aula, a gente precisa enxergar a assistência nutricional como um grande processo e que tem diversas etapas. Lá na faculdade a gente aprende o quê? O paciente, terapia nutricional nas doenças renais, terapia nutricional na oncologia. Quando é que você olha pro paciente, para a pessoa? Quando é que você olha esse paciente pensando em toda a jornada dele, tá? Então, essa parte de acompanhamento,
é quando você tem o diagnóstico dele, se ele é desnutrido, se ele tem risco nutricional ou não, e você faz a sua intervenção. Que essa parte, na minha opinião, e pelo que eu vejo das minhas alunas, é a menor parte, é a menor dificuldade para os nutricionistas, dos nutricionistas. Por quê? A gente estudou muito isso na faculdade, né? E nos cursos de pós-graduação, a gente tem mais um plus que eventualmente eu me arrisco a dizer que é um pouco mais do mesmo. Então, a intervenção nutricional propriamente dita, né, fazer ali a parte de dietoterapia, fazer a prescrição dietética, o Nutri sabe disso, né? O que eu noto, o que eu percebo é que às vezes ele está inseguro, ele tem insegurança, não necessariamente ele não tenha conhecimento, tá? Então nessa parte de acompanhamento, algumas questões que são importantes para o nutricionista olhar, tá? E dar seguimento. Nutri, dê seguimento ao acompanhamento do seu paciente, que é o quê? Controlar jejum, tempo de jejum. Quanto tempo seu paciente fica de jejum? Você sabe? Para fazer exame, no pós-operatório. Seu paciente está com dieta enteral, você sabe me dizer, você teria essa resposta de quanto ele recebeu de infusão de dieta enteral nas últimas 24 horas? Você tem essa informação? Né? A enfermagem te chamou porque o paciente está com diarreia, né? Você foi lá conversar com essa enfermeira para dizer o seguinte: olha, será que a gente já esgotou todas as possibilidades? Será que de fato é a dieta enteral mesmo que está fazendo mal para ele? Indicação de terapia nutricional. Se você fechou o diagnóstico e o paciente tem risco de desnutrição ou está desnutrido, ele já tem que ter uma indicação de terapia nutricional oral ou enteral. Você fez essa prescrição da terapia nutricional oral? E, por exemplo, vou pegar um exemplo, tá? De tudo isso que eu citei aqui. Quando você faz uma indicação de terapia nutricional oral ou enteral, você não para assim no meio do corredor do hospital ou na frente do postinho e pensa assim: qual suplemento vou prescrever? Deixa eu procurar aqui no Google. Não é assim que funciona, né, gente? Não é pastelaria. Não é pastelaria. Você precisa de uma padronização, precisa de organização. Então, a gente precisa ter processos estruturados. Esse processo precisa estar estruturado. Então, dentro do acompanhamento, olha só quantos exemplos eu dei aqui. Indicação de terapia nutricional, controle de jejum. Esse paciente está sendo acompanhado na dieta enteral, a parte de, né, a gente sabe, a gente tem uma máxima de mercado que a gente diz que é o seguinte, né, dieta prescrita não significa dieta infundida para aquele paciente que está com dieta enteral, né? Então, quantas dessas etapas que fazem parte do acompanhamento desse paciente você assegura que você tá lá, você tá firme, você tá lá vigilante, você é aquela nutricionista que tá ali, com todas essas informações e garantindo, né, que você está lhe dando o suporte nutricional que ele precisa. E esse acompanhamento, vários exemplos do que eu trouxe aqui agora, você não necessariamente precisa fazer todos eles, eu dei alguns exemplos, né? Avaliação da gestão oral, tá? Então, que também pode ajudar ali, enfim, ter, né, esse acompanhamento para o paciente e saber se ele precisa ali de um suporte nutricional ou não, tá? Então, são etapas que você precisa ter clareza para dar, eu diria, eu vou usar essa palavra, tá? Sustentabilidade, né? Então, assim, você consegue assegurar isso? E a gente precisa ter um entendimento de que, assim, na assistência nutricional, o papel do nutricionista principal é prevenir ou recuperar o estado nutricional do paciente. Essa é a nossa grande missão, né? Que eu costumo dizer também, nutricionistas salvam vidas. Mas a gente, às vezes, tem autoestima tão baixa que acha que só o médico está ali responsável, né, pela saúde do paciente, é ele que vai dar, enfim,
toda, né, toda a atenção e tudo que o paciente precisa. Lembrando que, né, se o paciente não tem suporte nutricional, se ele não tem uma alimentação ali adequada, ele não consegue, né? Às vezes, muitas vezes, dá sequência ao tratamento dele. Por exemplo, o paciente oncológico está fazendo QT, dependendo do peso que ele tem, ou se ele perdeu peso entre uma sessão e outra, o tratamento da QT é suspenso. Né? Será que a nutrição importa? Será que a nutrição é importante? Né? Então, eu agora, né, nessa parte de acompanhamento, eu dei vários exemplos de etapas, são algumas etapas que você pode ter estruturado em formato de protocolos, tá? Nem todo hospital, nem todo paciente precisa ter todos os protocolos. De novo, você nutricionista precisa, né, ter uma visão ampla, mais criteriosa, conhecer bem quantos leitos tem o hospital que você trabalha, qual é o perfil epidemiológico desse hospital, dessa instituição. Várias de vocês escreveram aqui para mim, sou única Nutri, clínica de produção. Então, assim, será que todo paciente que interna, vou dar aqui um exemplo, se você trabalha no hospital geral, será que todo paciente que interna precisa da mesma atenção Nutri? Né? Então, se você tem você trabalha no hospital geral, você é a única Nutri, e você está ali fazendo assistência, seu tempo é curto, você tem que dar conta de tudo. Será que você precisa da atenção, a mesma atenção para um hospital geral, né? Para um paciente de ortopedia, para um paciente que é da oncologia? Não, né? Então, assim, com o tempo a gente vai desenvolvendo essa inteligência e essa resiliência. Então, assim, nem sempre a gente tem que prestar a mesma assistência, o mesmo atendimento para todos os pacientes, sabe? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui de perguntas. A humanização faz toda a diferença no atendimento, exatamente. O ideal é fazer a preparação antes da cirurgia em base do guidelines ERAS, né? Mas nem sempre eu conheço os pacientes antes da cirurgia. Ori de Leon, não sei exatamente como é o teu nome. Assim, olha, você não consegue fazer controle de jejum. Vamos supor, vamos falar de um protocolo de jejum, que é o acerto, tá? Então, aqui, o ERAS, ele é um protocolo que é europeu, ele foi trazido por um grupo de médicos para cá no começo dos anos 2000, e a gente tem o nome Projeto Acerto. Então, assim, você não consegue seguir adiante, você nutricionista, sozinha. Não é um protocolo que você consegue sozinha dar seguimento a ele, tá? Ele é um protocolo multiprofissional, então você tem que se reunir com a equipe, com o cirurgião, com o anestesista, com a enfermagem, com a equipe do centro cirúrgico, né? Ou com o responsável do centro cirúrgico, normalmente o médico ou uma enfermeira, tá? E para estruturar esse protocolo. Sozinha você não consegue. Então, eu diria para você não gastar energia com isso, tá? Quer fazer bem feito? Então, faz o seguinte: toma a iniciativa, tenha proatividade, organiza um grupo, convida os profissionais, os principais profissionais envolvidos, para vocês juntos escreverem o protocolo, tá? Na dúvida, leva, né? Hoje a gente já tem muita literatura a respeito disso, então você pode montar uma apresentação, uma aula curtinha no PowerPoint e explicar por que você está querendo trazer. Sozinha, né? Sozinha, dificilmente você vai ter sucesso. Tudo tem a ver com o trabalho em conjunto com os médicos, que ainda eu acho difícil. Nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Eu tô formada como nutricionista há 23 anos e não acho fácil. A Thais está falando, os médicos tomam muito à frente disso tudo, porque o nutricionista deixa, porque se é o nutricionista que puxa a fila, eles também participam. Então, amanhã a gente vai dar seguimento e a gente vai falar disso. Né? Por que os médicos tomam a frente de tudo? Porque eles não estão vendo ninguém tomar a frente de nada. Gente, protocolo de jejum, protocolo de imunonutrição, são protocolos que eu implantei no serviço que eu trabalhei. Eu não sozinha, naturalmente, né? Eu e a minha equipe. Tá? Não foi médico que tomou a frente, não. Foi a equipe de nutrição.
tá? Então, assim, para a gente ser reconhecido e valorizado, a gente precisa, sim, ter iniciativa. Mas, é claro, né, com a nutrição pautada na ciência. E hoje a gente tem muito material, gente. Há 20 anos atrás a gente não tinha, mas hoje a gente tem. Eu diria que há mais de 15 anos a gente tem. Porque eu, com a minha equipe, enfim, tive o privilégio de implantar esses protocolos há 15 anos atrás, né? Por volta aí de 15 anos atrás. Então, assim, é muito bacana, é muito gratificante. Então, assim, eu acredito que a gente fica muito baseado no pré-conceito, né? Pré-conceito, crença limitante de que o médico toma a frente disso tudo, tá? E aí, quando você tem essa crença limitante, sabe o que você faz? Você trava, você paralisa. Então, pensa nisso, tá? Mas o nutricionista pode tomar a frente, sim. A questão da dieta. Ó, a Alzenir tá falando, é verdade, os médicos querem prescrever o nosso lugar e quando a gente dá espaço para isso, eles prescrevem mesmo, tá? Quando eles percebem que existe um profissional que tem esse papel, que tem essa autoridade, tem propriedade para fazer isso e eles reconhecem esse profissional, eles abrem espaço. O que acontece é o seguinte, tem nutricionista se escondendo atrás da prancheta, tá? Tem nutricionista com medo. Tem nutricionista insegura, tem nutricionista que não tem confiança. É isso que tem, tá? Porque quando o nutricionista sabe qual é o lugar dele, qual é o papel dele, se empodera disso, gente, aquele lugar é dele. Toma posse. A Nutri precisa tomar posse desse lugar que é dela, tá? Eu tive já uma experiência, vou até deixar para contar amanhã para não prolongar muito, que a gente tem ainda falar de deshospitalização, mas esse lugar é nosso. Então amanhã eu conto uma história para vocês de posicionamento, tá? Quando eu enxerguei que um determinado momento tinha uma atividade que era atividade, não era especificamente privativa do nutricionista, mas sim era também do Nutri, eu me posicionei frente à minha equipe, com o médico. Então eu bati de frente com o médico. Todo mundo precisa fazer isso ou não? Não precisa fazer isso. Não precisa chegar, né, nesse nível, tá? Mas a gente precisa batalhar mais pelo nosso espaço, tá? O pessoal falando da culpa aqui da dieta, né? Sou nutri de maternidade, Mônica. Tem algo mais importante para pontuar? Tudo de importante para pontuar. Sim, temos que tomar posse do nosso lugar. Exatamente. Bom, vamos lá. Então, eu falei aqui de uma série de questões que são importantes no acompanhamento. E teve uma nutri aqui da maternidade me perguntando se eu tenho algo mais importante para pontuar, né? Então, assim, ao longo desses 3 dias, gente, eu trouxe 3 pilares para você, nutricionista, ser reconhecido e valorizado, tá? Então, eu tô falando aqui de sistematização do cuidado nutricional. Então, vamos supor que você é de maternidade, e se todas essas etapas já estão vencidas, né, para você, então, né, eu tenho um entendimento assim, seus processos estão todos desenhados, seus protocolos estão todos prontos, você tem dados, você tem registro, você tem indicadores, tá? Então, assim, se você é de maternidade, porque eu dei exemplos de oncologia e de hospital geral, né? Você precisa procurar dentro da tua área o que está acontecendo de melhor no momento, né? Eu sei que existe não é especificamente uma premiação, mas existe que é um diferencial, vamos chamar assim, que é um diferencial, que é o Hospital Amigo da Criança. Você já aplica aí na tua rotina, na maternidade? Que eu sei que uma das premissas, uma das práticas é não oferecer fórmula infantil, tá? Então, sempre tem algo para acrescentar, sempre tem algo para melhorar, sabe? Então, pensando assim, olha, eu tenho assistência nutricional, tá tudo aqui prontinho, né? O que é esse algo a mais? Qual que é a diferenciação?
Né? Você já tem indicador? Você já consegue mostrar os indicadores para o seu gestor? Você já tem oportunidade de melhoria? Então, eu não posso falar disso hoje, porque esse é o assunto da aula 3, tá? Mas a gente vai dar sequência nos próximos dias, tá? Ó, a Ilmara tá falando, sou nutri de UTI, os médicos dão total liberdade para mim. Mas por quê? Certamente você se posiciona, e a gente vai falar disso amanhã, né? A Thaís está falando, e é uma construção também, até para conseguirmos ser respeitados, exatamente. Então, assim, e tem muito profissional, eu não diria médico, tá, gente? Mas, assim, nem enfermeiro, mas às vezes o gestor hospitalar, que é um administrador de empresas, às vezes ele tem uma visão de que o nutricionista é a menina da dieta, sabe? A menina que cuida da cozinha, da copa, que o nosso trabalho é fazer cálculo, né, de cardápio, é isso, tá? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que o óbvio precisa ser dito, precisa ser mostrado, e é isso, você quer ser nutri hospitalar, é uma área que você ama, é uma área que você adora, então o seu desafio é esse, né? É mostrar que a nutrição hospitalar é mais do que servir comida para o paciente, né? Eu sou nutricionista hospitalar, eu salvo vidas. Eu sou nutri hospitalar, eu faço com que o paciente vá embora mais rápido para casa. Eu sou nutri hospitalar, o meu atendimento, o meu trabalho faz com que ele tenha uma redução, né, de risco de ter uma infecção hospitalar, né? Porque eu contribuo para que ele tenha uma alta mais breve, mais precoce. A terapia nutricional pode fazer com que o paciente vá embora para casa e, por consequência, eu tenha uma rotatividade maior de leitos, e rotatividade maior de leitos no hospital é gerar dinheiro para o hospital, é gerar dinheiro para a instituição, né? É a gente aprender, como nutri hospitalar, falar a língua do gestor, para ele não achar que a gente é a menina da copa, a moça da cozinha, a garçonete de luxo. É posicionamento, isso é posicionamento. A Thalita disse, em minha cidade, uma equipe de médicos nutrólogos abriram uma empresa de prestação de serviços, estão monopolizando todos os hospitais privados e prescrevendo não só para a Interal, como a Interal também. É que a Interal também, né, ela está dentro do escopo de prescrição para o médico nutrólogo, o médico também pode prescrever, médico nutrólogo. Mas olha, até para terapia nutricional tem legislação. Então, eu vou falar mais uma coisa, nutricionista tem preguiça de ler. Tá? Nutricionista tem preguiça de ler. A gente tem uma série de legislações, por exemplo, prescrição dietética, atividade privativa do nutricionista. Tem nutricionista que nem sabe que isso existe. Então tem nutricionista que tem preguiça de procurar uma informaçãozinha lá no Google, tá, gente? Tá? Então, preguiça de pesquisar informação pertinente à tua área no Google. Tem preguiça de ler, porque a gente tem legislação pertinente a isso. Então, por exemplo, a gente tem a resolução, a 15.3 de 2021, que está descrito lá que se tem algum paciente com dieta enteral, precisa ser instituída a MTN, que é a equipe multiprofissional de terapia nutricional. E lá tem a equipe. Dentro da equipe, adivinha que profissional é obrigatório ter na equipe da MTN? Nutricionista. Então é isso, gente, é você pegar a legislação e fazer valer. Falar, não, peraí, ó, tá escrito aqui. Eu posso, então eu vou fazer. É sobre isso. Então faz muita diferença. Todas as legislações já foram apresentadas bem como todo embasamento teórico. Olha só. Thalita, de novo, enterar o médico pode prescrever. Então é uma questão de ter uma conversa em conjunto, tá? Então, de novo, se ficar puxando a corda para um lado e para o outro, eu acho que ninguém ganha, né? Coitado, talvez muito menos o paciente, tá? Mas assim, a parte de sistematização do cuidado nutricional, avaliação nutricional, né? Os dados do paciente de avaliação nutricional, né? Como é que o médico tem esses dados? É o nutricionista que calcula, é o nutricionista que prescreve no prontuário, né? Então é uma questão de ter uma conversa. Então assim, tem MTN, vocês discutem os casos com o paciente. Então é isso, é trabalhar em conjunto, tá, gente? É não se atacar, não ficar falando, metendo o dedo na cara do outro. É trabalhar junto, é trabalhar junto. A Thais perguntou, Mônica, na sua opinião, qual é o melhor suplemento para usar a Interal sistema aberto? Gente, eu não vou entrar nesses detalhes aqui nessa aula de hoje, tá? Porque assim, a gente tá falando aqui de sistematização do cuidado,
E eu não vou falar de intervenção nutricional, porque aí é outro assunto, aí vai misturar alho com bugalho, tá? Vamos lá. Então, assim, dando sequência, se você tem tudo estruturado aí na sistematização do cuidado, da atenção do paciente em toda, né, essa jornada dele, a gente vai falar nessa última etapa, que seria a deshospitalização. E olha, Nutri, eu costumo dizer, eu diria que é um dos momentos mais importantes para o paciente, que ele mais precisa do nutricionista. E aí o que acontece? O nutricionista, eu não vou nem dizer que ele foge, ele dá graças a Deus que o paciente está indo embora. Ele dá graças a Deus e fala assim, -1. E eventualmente aquele paciente que é paciente crítico, paciente que está com dieta enteral, está com sonda, é o paciente que mais precisa do que? Da orientação nutricional, da orientação de alta, tá? Então, se o seu serviço está organizado, estruturado, alinha com a equipe de enfermagem para você ser avisado em algum momento, tá? Então, o melhor momento para dar orientação de alta é ali pelo segundo, terceiro dia, porque assim, gente, a gente não tem que pensar na orientação de alta do paciente quando ele tiver com a bolsa no braço, com a mala pronta para ir para casa, porque ele pouco vai dar atenção para você, tá? Então, na medida que você já conhece a história desse paciente, vai e conhece, né, a evolução dele ao longo dos dias, se ele, por exemplo, é um paciente cirúrgico, né, que operou cabeça e pescoço, abdômen, por exemplo, você conhece a evolução dele, você sabe mais ou menos ali qual provável dieta ele vai para casa, tá? Então, você pode aí, né, dando uma orientação breve para o paciente, para o familiar, principalmente se você tiver um entendimento que é um paciente que está com dieta enteral, que esses são os mais, diria, vulneráveis, né? Porque assim, vão para casa com muitas dúvidas, e aquele paciente que recebe orientação de alta são os pacientes que menos têm recorrência de reinternação. A gente já tem até trabalho publicado falando disso, tá? Então, quando a gente fala em deshospitalização, eu até brinquei que o Nutri fala assim, ai, graças a Deus o paciente foi embora, mas assim, é o momento que ele mais precisa de você. Tá? Eu quero até falar uma surpresa para vocês que a gente tem, que vai acontecer no dia 9, quando eu abrir vagas, inscrições aí para minha mentoria, que a gente vai falar disso, tá? A gente vai ter um workshop só para falar de home care, tá? Então, assim, e esse momento da deshospitalização é quando o nutricionista precisa mostrar para o paciente que ele precisa dela. Fala, não, eu não posso ir para casa sem essa Nutri. E, gente, não tem problema nenhum você dizer para ele que você faz atendimento em home care. E, eventualmente, se o hospital que você trabalha não tem um ambulatório de nutrição, você pode fazer esse atendimento na casa dele e, eventualmente, fazer uma renda extra. Sabe? Dar um entendimento que, olha, o senhor não vai ficar desamparado, eu faço atendimento, tá? Então, ao longo dos próximos dias eu vou contar essa novidade aí para vocês, tá bom? Então, assim, a gente precisa mostrar para o paciente ao longo dessa jornada que você é uma das profissionais mais importantes no tratamento dele. E aí, no momento da alta, você precisa oferecer o teu trabalho, oferecer o seu serviço. Eventualmente, você fala, não, Mônica, não quero trabalhar com home care, não é a minha linha. Você pode indicar para uma amiga tua, mas você oferecer, né, eu diria, essa informação adicional, trazer essa segurança para ele, que ele pode continuar o tratamento dele, que ele vai conseguir, né, se curar, porque ele vai ter um acompanhamento, vai ter segmento, precisa, né, finalizar, eu diria nem, não é uma finalização, é um acompanhamento mesmo, é um pós-alta. Então, o que você está oferecendo para o seu paciente no pós-alta? Você consegue dar orientação de alta? A maioria dos nutricionistas que eu conheço não dão orientação de alta, gente. A maioria das minhas alunas, quando começam a fazer a minha mentoria, a minha formação, não tem esse protocolo de orientação de alta. E muitas vezes é quando o paciente mais precisa. Imagina um paciente que tratou de câncer, gente, ir para casa sem orientação de alta. Eu já recebi contatos, ex-alunos da faculdade mandam mensagem para mim no direct,
Paciente já me mandou mensagem no direct perguntando, você atende? Por quê? Porque eu trabalhei 14 anos em oncologia. Você atende onco? Então, os pacientes estão precisando dos nutricionistas, né? Estão precisando desse profissional, tá? E aí amanhã a gente vai dar seguimento. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando aqui para vocês? Né? Porque a gente tá falando o quê? De não valorização, de não reconhecimento. Mas você tá mostrando o seu trabalho, o quanto você é importante para esse paciente? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Contem aqui para mim. Deixa eu ler aqui os comentários. A Tatiane falou, no nosso hospital, dieta enteral, o médico só prescreve como via. Quem coloca o volume e a dieta sou eu enquanto nutri. Então, isso pode mudar, né, gente, de instituição para instituição. A Andrea colocou, não compete a nós nutricionistas a via, né, da dieta, exatamente, que o paciente vai receber. É competência médica, a administração da dieta, sim, aí cabe a nós. Mas veja, gente, a gente tem legislações, existem mais de uma, na verdade, né? Dizendo que compete a parte da prescrição dietética, por exemplo, da dieta enteral, para ambos os profissionais, né? Então, a prescrição da dieta enteral pelo nutrólogo, assim como pelo nutricionista. Mas a gente também, gente, de novo, vamos unir forças, né? Porque quando a gente tem uma equipe com nutrólogo, com enfermeiro, com fono, com nutricionista, o paciente ganha tanto, gente. O paciente ganha tanto porque a gente começa a discutir em conjunto quais são, né, os problemas que a gente tem, começar a discutir as não conformidades, as intercorrências, por que a gente vai fazer para isso não acontecer mais, o que a gente vai fazer para a gente de fato conseguir atingir ali o volume que aquele paciente precisa, né, trazer a enfermagem para o nosso lado, é unir forças, né, não é atacar, não é apontar né, o dedo na cara do outro, não é nada disso. Não é porque quem perde, gente, é só o paciente. E a gente fica aí, ó, nessa guerrinha de, né, um cabo de guerra, sabe? É paciente que perde com isso, né? Márcia, isso. Eu começo a orientação desde o primeiro dia, para que os familiares entendam e fiquem seguros quanto à terapia enteral. Oriento a dieta, a vazão, local de... Então, exatamente, esse é o caminho, né? Às vezes não é um paciente tão crítico, você pode, né, eventualmente não começar no primeiro dia, mas no caso da dieta enteral, é sensacional isso que você colocou aqui, sabe? Então é muito legal, Márcia, muito legal mesmo. A Andrea tá falando, tenho total apoio dos médicos que trabalham comigo, de avaliar a necessidade do paciente, conjunto, fazer essa prescrição. É isso, gente, é conversar, é unir forças, né? Muitas vezes, quando eu atendo o paciente com autohospitalar, o familiar está cheio de dúvidas. Exatamente. Então, assim, gente, olha que momento importante para a gente mostrar para o paciente, falar, poxa, olha, eu não... E assim, né, gente, de novo, olha, o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes o paciente não tem nem noção de que você também faz esse tipo de coisa, né? Ele fala, nossa, não sabia que a nutricionista podia me ajudar tanto, né? Então, ganhar esse reconhecimento também profissional, sabe? Não é só reconhecimento do médico, do diretor, né? Mas do próprio paciente, sabe? Porque assim, o paciente também vai falar pra gente, né? Da gente pros médicos, entendeu? Então, é cíclico isso, né, gente? Oriento formas de administração, cartilha digitada e impressa. Na minha cidade tem muita demanda de orientação de alta. Aí, ó, a Fabiana falando. É isso. Interessante, começa os serviços que o município oferece para encaminhar esse paciente para continuidade de acompanhamento também. Eu realizo orientação de alta para pacientes com dieta enteral. Gente, assim, a gente tá falando muito de enteral, mas não é só paciente com dieta enteral que precisa de orientação de alta, não, tá? Então, eventualmente, o paciente que fez uma cirurgia de trato gastrointestinal, ele tá com dieta via oral. Mas, por exemplo, é um paciente que ele ainda tá com pastosa no momento da alta, mas você sabe que ele vai evoluir, então você orienta uma dieta pastosa para casa, mas você já diz para ele, olha, daqui a alguns dias o senhor já pode evoluir para dieta branda, por exemplo, tá? Então, o paciente que fez ali cirurgia de cabeça e pescoço, que tá com dieta líquida, a gente sabe que se o paciente clinicamente tá bem, é só uma questão de tempo para essa dieta evoluir. Então, você também já pode fazer, né, essa orientação de evolução de dieta e encaminhar
para o ambulatório de nutrição, se estiver dentro do hospital, encaminhar para o seu consultório Nutri, encaminhar para fazer um atendimento em home care, uma consulta particular. Agora a gente tem a telenutrição validada pelo nosso conselho, por que não fazer isso? Entendeu? Então o paciente ganha e você também pode, não só da assistência para esse paciente, né? Assegurar ali o tratamento dele, o sucesso do tratamento dele, mas você também pode fazer uma renda extra, sabe? Ó, o pessoal tá falando que faz sentido, né, gente? É interessante também conhecer o serviço para encaminhar o paciente quando em alta para dar continuidade a esse cuidado. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela faz atendimento em home care por telenutrição e ela até inclusive disse, ela inclusive estará no nosso workshop, gente. Ela compartilhou comigo que a maioria dos pacientes dela são pacientes em processo de deshospitalização. São pacientes que sofreram, né, enfim, durante ali o tratamento, teve ali durante a internação bastante dificuldade, mas aí no momento da alta hospitalar, eles sentem ainda a necessidade de um acompanhamento nutricional e às vezes o hospital não tem. E ela acaba fazendo esse segmento para o paciente. Então, olha só, é mais uma oportunidade de trabalho que a gente tem, né? A Tassi está falando, é importante a interação dos profissionais da orientação de alta quanto antes iniciar melhor o entendimento. Exatamente, faz muito sentido, faz total sentido. Seria bom se todos entendessem isso. O importante é o paciente, mas alguns profissionais da saúde têm dificuldade de entender, principalmente a enfermagem. É verdade, Mara, mas aí, se a gente, então eu vou falar de novo, mas aí, se a gente ficar se prendendo a esse tipo de situação, a gente vai fazer o que com isso, com essa informação? A gente vai tornar essa informação uma crença limitante. Vai chegar um momento da sua vida profissional que você vai falar assim, estou cansada disso, né? Não quero mais fazer porque a enfermagem não muda, o médico não muda. Então, assim, eu acredito assim que a gente pode ter iniciativa, pode ter proatividade, puxa a fila para fazer alguma coisa, né? Eu já vi inúmeras alunas entrarem na minha mentoria, na minha formação e falarem, não, eu vou implantar a EMTN no hospital que eu trabalho, não necessariamente é o médico que tem que ter essa iniciativa, sabe? É você, eu não sei vocês que estão aqui me assistindo agora, mas assim, eu amo ser nutricionista, sempre amei a minha profissão, sempre fui apaixonada, nem sempre, né, eu costumo dizer que ser nutricionista hospitalar é uma questão só de dinheiro, é uma questão de princípios, né, eu acho que assim, é uma profissão que faz a gente, né, você tem um trabalho ali que faz sentido para você, né? É uma questão de propósito, vai muito além do dinheiro. Mas assim, o que você faria pelo seu paciente, né? O que te deixaria incansável a ponto de você não desistir porque a enfermagem falou A, B, C, D ou o médico torceu o nariz para você, entendeu? Então a grande questão é essa. A Grazi está falando, onde trabalho iniciamos um projeto multiprofissional para que cada um vá orientando o paciente durante a internação para alta. Aí. É sobre isso, né, gente? Sempre lembrar que a orientação não é dada somente ao paciente, mas aos familiares e acompanhantes também. Às vezes, na maioria, né, às vezes quando o paciente está até com dieta integral, às vezes até mais pro cuidador, pra família, do que pro paciente, né? Quando eu trabalhava em LPI, o médico não permitiu dieta entrar. Ele falava que matava o paciente. Eu não sei se eu entendi, deixa eu ver. Eu não sei se é dieta por via oral que você falou aqui, Fabi, né? Ó, a Anne tá falando, renda extra sempre bem-vinda, né, gente? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Ah, eu achei que tinham colocado perguntas aqui, não tinham colocado. Gente, resumo, tá? Vamos fazer aqui um resumo desse aulão de hoje. Falamos, né, da sistematização do cuidado, da importância da gente olhar para a jornada do paciente, desde o momento que ele interna, na admissão, da alta, né, até a deshospitalização. E lembrando que o paciente precisa muito da gente, eu não tenho dúvida que a maioria dos nutricionistas estão ali fazendo triagem, a maioria das profissionais que eu conheço, das minhas alunas, tem essa atividade muito bem estruturada, organizada, mas o acompanhamento e a deshospitalização estão ali meio capenga,
ficando a desejar, mas você precisa estruturar essas etapas. Normalmente a gente faz isso como? Estruturando protocolos, tanto para controle de jejum, avaliação da ingestão oral, indicação da terapia nutricional, até protocolo para orientação de alta a gente faz, colocando ali critérios de elegibilidade. Quem merece, eu diria no sentido de necessidade, né? Quem é que vai receber a minha orientação de alta ou não? É o paciente ortopédico ou é o paciente oncológico? E nesse sentido, para a gente olhar, tá? Que cuidado nutricional não é só ir à beira-leito, mas você precisa ter o seu serviço estruturado. Combinado? Então, gente, a gente vai continuar essa conversa amanhã sobre posicionamento. Eu adorei que aqui no finalzinho a gente já foi falando aqui, né? Que o médico isso, que a enfermagem aquilo. Mas assim, será que você, como nutricionista, tá fazendo a tua parte? Será que você tá se posicionando? Será que você tá tendo a iniciativa que você precisa? Só lembrando que as 3 aulas estão conectadas, então amanhã a gente vai dar sequência, né, dessa conversa, de tudo que a gente falou hoje. E aí eu vou trazer algumas estratégias dentro do que a gente conversou hoje, dentro de alguns processos, dentro de alguns protocolos que eu citei hoje. A Anne tá me lembrando da palavra-chave, ela tá aqui anotadinha. Eu vim pro roteiro, gente, porque olha, senão eu esqueço, eu falo pelos cotovelos, tá? Então, amanhã eu vou trazer algumas estratégias dentro de, né, algumas etapas, alguns protocolos que eu citei que você pode estruturar, que você pode aí se organizar. Mas aí, gente, amanhã venham preparadas, tá? Porque é para falar de você profissional, você enquanto nutri, reconhecida, valorizada e posicionada. Vamos falar de algumas situações de enfrentamento, tá? Então, a aula de amanhã está conectada com a aula de hoje. Então, vem amanhã, mas né, no mesmo horário que a gente vai dar sequência. Olha, recados finais, tá? Vamos lá. Material de apoio. Cada aula tem um material de apoio. Então, olha, eu falei, para deixar didático, eu falei de 3 pilares hoje nessa aula. E aí eu elaborei para te ajudar um checklist. Então você vai pegar essa checklist que você, né, vai usar ali junto com essa aula e vai dar um check lá em tudo que você já tem. Então nesse checklist eu listei minimamente ali o que é básico para você começar. E aí tem ali também um plano de ação. Poxa, a Mônica falou de todos esses itens que são importantes, tá nesse checklist, tá, gente? Que é o material de apoio dessa aula. A gente vai colocar no grupo do WhatsApp. Então, se você não tiver algum desses pontos, você tem ali um campo de plano de ação, que eu dei vários exemplos aqui do que você pode fazer para melhorar, tá? Esse é o recado 1. Bolsa, né? No último dia, a gente vai dar a terceira palavra-chave. Eu já vou falar a palavra-chave de hoje, que é triagem, tá? Então, para você concorrer à bolsa de estudos, precisa ter as 3 palavras-chave e depois a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Então, para concorrer ao sorteio, precisa assistir as 3 aulas. Combinado? Deixa eu ver aqui algum outro recado que vocês colocaram. Pessoal, amou a aula maravilhosa, muito boa aula. A Gi tá falando, estava acomodada no meu cargo, ver sua paixão está me animando para mudar e melhorar cada vez mais. Gi, amada, você não veio na aula de posicionamento, você não viu nada. Eu falei aqui de sistematização, né? Essa parte, assim, eu diria assim, mais técnica, né? Mas amanhã a gente vai falar de como a gente pode se posicionar. Porque hoje eu fiquei falando o que, né? O que o Nutri precisa fazer, quais são as etapas, o que a gente precisa enxergar a sistematização do cuidado como um grande processo, que a gente precisa usar, né, algumas palavras, usar o repertório do nosso gestor. A gente não pode se vitimizar, a gente não pode ficar, né, olhando por que a enfermagem fala, o que o médico fala e tornar isso uma crença limitante para te paralisar. Então, né, se agora esse finalzinho começou a ficar bom, imagina amanhã, tá? Então, é sobre como fazer e o que você, enquanto pessoa profissional, precisa, né, mobilizar para que isso, de fato, aconteça. Combinado? Então, a Paty estará aqui amanhã novamente. Palavra-chave, repita a palavra-chave, triagem, tá bom? A Jéssica tá falando que amou a aula.
Gratidão pela aula, muito bom. Adoro aprender com pessoas experientes. A Andrea tá falando, aula maravilhosa. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Que legal. Fiz até uma fotinha aqui, olha. Vou fazer uma pose, gente. Me marquem nos stories, mas tem que marcar no story com uma pose bonita, não com a boca aberta, com os olhos, né? Vesguinho, né? Uma fotinha aqui. Parei aqui para vocês fazerem um print da tela e me marcar nos stories, combinado, gente? Vocês estão fazendo vários coraçõezinhos aqui, fiquei animada, quis fazer coraçãozinho também. Faz um print, me marca nos stories para eu te repostar. Eu quero saber, né? Me reposta lá e coloca lá uma palavra. Qual foi o seu maior insight? Que eu vou te repostar nos meus stories, tá bom? Olha, a Mari Mendes está falando que é venezuelana. Obrigada, sou venezuelana, sou auxiliar de nutrição. Nossa, Mari, que honra, que alegria. Nossa, fiquei muito feliz. Olha, pessoas do exterior aqui, gente, que incrível. Até gente de fora. Maravilha. Aqui eu tô só de tietagem aqui, viu, gente? Lendo as mensagens que vocês me mandaram. Ó, a Anne tá falando que o material de apoio já está nos grupos. A Anne faz parte da minha equipe, tá, gente? É do meu time. Amanhã vai ser uma delícia, mas venha preparada, tá bom, gente? Venham preparadas. A Isa tá falando, sou recém-formada, foi incrível saber um pouco mais dessa realidade. Até amanhã. Gente, olha, material de apoio só para quem tá no grupo e só vai concorrer para quem tiver no grupo também, ó. Pronto, ó, a Anne tá falando aqui as dicas para quem precisa. Vou fazer um coraçãozinho aqui final para quem quiser fazer um print. Vai aprender mais a cada dia. Gente, amanhã tá sensacional, é estratégias de posicionamento. E na quarta-feira a gente vai falar de resultados, de indicadores. E olha, tem um material de apoio surreal nesses outros 2 dias também. E no material de apoio de resultado e indicador, eu coloquei lá exemplos de indicadores para você implantar simples, que tem até a fórmula, tem até o cálculo, gente. Melhor que isso, hein, gente? Melhor que isso, só entrando na mentoria no dia 9, tá? A gente vai fazer uma oferta super mega especial, irrecusável. Você falar, não, Mônica, não consigo ficar sem, é impossível não participar, tá bom? Gente, que bom que vocês estão ansiosos. Eu também sou uma pessoa ansiosa, falaremos um pouquinho disso amanhã. Vou fazer um último coraçãozinho aqui. Faça um print, posta nos stories, coloca lá um insight que você teve dessa aula, tá bom? Um abraço, até amanhã, gente!